Olá, meus amados, é um prazer estar aqui para estudar um pouco mais a palavra de Deus e mais um Lições para a Vida Cristã. Nós estamos numa série de parábolas, estudando uma série de parábolas, e essa semana é a parábola do fariseu e do publicano. Estamos aqui com a participação do pastor Clodoaldo, né? Ele já havia se despedido na semana passada, mas por causa de alguns contratempos, ele permaneceu aqui conosco e vai estar participando um pouco mais das lições. Graça e paz a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, com todos estudando a palavra de Deus. O verso áureo da nossa lição vem dizendo assim: Ó Deus, graças te dou, disse, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Antes de nós meditarmos um pouco nesse verso áureo e nessa lição, vamos orar e pedir a bênção de Deus e do Espírito Santo para nos dirigir nesse estudo? Pai nosso que estás nos céus, estamos na sua presença, Senhor, para lhe agradecer pela vida, pela saúde, pela paz. Lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de ainda em tempo de graça estar aqui para estudar um pouco mais da sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conceda o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, que ele possa estar aqui conosco nesse estudo e também com todos aqueles que venham assistir e ouvir esse vídeo. O Senhor possa abençoá-los para que eles possam compreender a sua vontade e que eles venham entender o propósito de Deus na vida de cada um. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso verso áureo, como foi lido anteriormente, vem dizendo: Ó Deus, graças te dou, disse, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Nós vemos aqui esse verso áureo muito importante para nós, né, dessa parábola, que Jesus vem relatando aqui como que duas pessoas chegam ao templo ali, tão diferente, né? Uma com um pensamento, outra com outro pensamento. E aqui o verso áureo nos relata aqui como que o fariseu chegou ali, né, para falar com Deus. É interessante que essa parábola aqui do fariseu e do publicano, né? Jesus vem contando ali para um grupo de pessoas e ele quer trazer à mente dessas pessoas que muitas vezes nós pensamos que somos honrados ou somos mais do que outros por ter cargos, posições na igreja, ou por pensarmos que somos melhor por uma condição financeira melhor. E Jesus vem mostrando ali aquelas pessoas que no céu os humilhados serão exaltados, né? No reino de Deus, não só no céu, mas no reino de Deus os humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltam a si próprios vão ser lançados ao pó, né? Jesus quis mostrar também aqui uma classe de pessoas, naquela época dele, e também para nós hoje, né? Pessoas que acham que a sua justiça é alguma coisa diante de Deus, né? Aquilo que ele faz, ou aquilo que ele pratica, é algo que justifica ele diante de Deus, né? E diferencia ele das outras pessoas. Mas para Deus, o que diferencia é o coração, né? Humilde e contrito. Nós vamos estudar nessa lição, já entrando agora no começo da nossa lição, nós vamos ver que Jesus cita nessa parábola dois tipos de pessoa. Nós vamos estudar dois tipos de pessoa que Jesus cita aqui nessa parábola. Como foi dito pelo pastor Clodoaldo, a primeira classe de pessoas são os fariseus, né? O fariseu, né, nesse caso, que ele sobe ao templo, mas não para pedir ajuda de Deus, mas ele sobe ao templo para se exaltar, para mostrar para os outros o que ele é, né, e o que ele faz. Ele coloca ali a justiça dele, né, a diferença que ele tinha com os homens, né? Ele se compara com os homens. Ele não se compara com o nosso exemplo, que é Jesus, né? Se compara com outro homem. Eu sou melhor que esse outro, eu sou melhor que aquele outro, né? Eu faço mais do que aquele outro, né? Então a comparação dele aqui é sempre com outro ser humano. Uma coisa que Jesus está repreendendo ali, né? Que é errado. O verso áureo que nós lemos, que diz: ó Deus, graça te dou, se encontra em Lucas 18:11. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, né? Roubador, injusto, adúltero, nem ainda como esse publicano. Essa oração aqui na parábola é proferida pelo fariseu. Então o fariseu sobe ali no templo para adorar a Deus, e ele chega no templo e começa a orar: Senhor, eu agradeço porque eu sou um homem bom, né? Eu jejuo, eu faço oração 3 vezes por dia, eu não roubo, eu devolvo minhas ofertas, eu não falo mal dos irmãos, eu não faço nada de errado. Então, assim, qual é o intuito dele subir, ou qual é o intuito dele ir para a igreja adorar a Deus? Ele compara o caráter dele
com o caráter de outro homem, né? Não com o caráter santo de Deus. Nosso caráter deve ser comparado com o caráter santo de Deus, que a palavra de Deus fala assim, sede santo como eu sou santo, né? É interessante que se ele olhasse para Jesus, né, ou se muitas vezes hoje aqueles que pensam dessa forma olhassem para Jesus, você ia ver o tanto, nós íamos ver o tanto de defeito que nós temos, né? Muitas vezes nós queremos olhar para o irmão que também é pecador igual nós e esquecemos de olhar para aquele que é puro e santo, que é Jesus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vemos os nossos defeitos, né? Então nós temos que estar ligados a Jesus junto com ele. Mas quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos o nosso defeito. Quanto nós estamos vendo o defeito dos outros e as nossas qualidades, nós estamos longe de Jesus. O que o fariseu não entendia é que para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão, né? Deus quer o coração. Então se você não rouba, não mata, não adultera, guarda o sábado, mas conta uma mentirinha pequena que seja, para Deus é igual. O pecado é pecado. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo e estivermos sujeitos ao pecado, nós não podemos olhar para o nosso irmão e falar assim, eu sou melhor que ele, eu não sou igual a ele, não. Porque Jesus morreu por ele também. Exatamente. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando nossos irmãos, né? Nós estamos desprezando, achando que nós somos melhor que eles. E, no entanto, para Deus, todos nós somos iguais. Né? Jesus morreu por todos nós. Exatamente. É o que eu ia falar. Nós não estamos dando valor para aqueles que Jesus morreu. Imagina só, nós falamos isso ou pensamos dessa forma e Jesus olha para nós e fala assim, filho, mas eu morri por ele também. Eu morri por você e eu morri por ele. Então assim, você não é melhor que ele, eu morri pelos dois. Só basta você ajudar aquele que está precisando, necessitado. Se você é melhor, se você consegue vencer esses defeitos de caráter, ajuda aquele que não consegue. Né? E vem até mim que eu te ajudo a vencer os que você não consegue. Exatamente. Quando nós temos a nossa justiça própria e ficamos nos justificando, né? Jesus fala que ele não veio para aquele que é justo. Ele veio para aqueles que são pecadores, né? Para purificar e salvar do pecado. Mas aqueles que são justos diante de si, o que eles não sentem? A necessidade de Deus na vida deles. E por outro lado, tem a classe do publicano, né? Que Jesus cita. A classe do publicano é aquele que sobe até o templo para adorar e chega lá no templo e diz assim, Senhor, eu não sou nada, né? A oração do publicano foi essa, Senhor, eu não sou nada, eu sou pecador, me ajuda, né? Me ajuda a não ser mais pecador. Então, assim, de uma diferença tremenda. Um vai e fala assim, eu não faço isso, não faço aquilo, e eu não preciso de nada, né? Rico sou, enriquecido. E o outro vai e diz assim, Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Né? Ele entende a real condição do ser humano. Exatamente. Essa que deve ser o nosso entendimento. Esse deve ser o nosso entendimento, a nossa real condição. Nossa real condição, nós somos pecadores e necessitamos da justiça de Cristo. Porque a nossa justiça própria é trapo de imundícia. A palavra de Deus fala que é trapo de imundícia. Nós não podemos nos justificar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Aquele que está em pecado, ele está morto para Deus. Como que alguém que está morto pode se justificar? Só aquele que é o doador da vida pode nos justificar. Jesus, né? E o publicano aqui entendeu isso, né? Que a condição dele ali diante de Deus, ele se comparou com o caráter de Deus. Diante de Deus ele era impuro, era indigno. E ele precisava de Deus. O interessante é que ele reconhece a sua situação, né, o seu estado, e ele pede ajuda. Porque não adianta só também você reconhecer que é pecador e não pedir ajuda. Então ele reconhece seus defeitos, reconhece que é pecador e pede ajuda. Fala assim, Senhor, eu não consigo por si só. Me ajuda, né? Coloca a sua justiça em mim. Enquanto o fariseu já falava assim, não, eu sou justo, eu já não faço isso, não faço aquilo. O publicano falava dessa forma, não, eu sou pecador, mas a sua justiça vai me mudar. Ele reconheceu a condição dele, né? E expressou o desejo dele. Ele reconheceu a condição de pecador e expressou o desejo, que ele precisava de ajuda. Ele desejava ser ajudado por Deus. Um aspecto interessante que a lição traz para nós também, né, na comparação do publicano com o fariseu, é outra comparação que diz que o publicano e o fariseu representam os dois filhos de Adão, né? O fariseu representa Caim e o publicano representa Abel. E por que esse contraste? Porque ali também, naquela história de Caim e Abel, ele também trouxe ali o sacrifício que Deus pediu para ele, representando aquele que ia morrer por ele, né?
que ia dar o sangue pela humanidade. Então ele trouxe aquilo que Deus tinha pedido, a oferta. E Caim veio cheio de justiça própria. Né? Justiça própria, não, eu dou o melhor da terra, eu dou o melhor que eu tenho, mas é eu que escolho o que eu dou. Né? É eu que escolho, eu vou fazer, não aquilo que Deus pediu para fazer, mas o que eu quero. O que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Né? Cheio de justiça própria. E Abel não, seguiu aquilo que Deus tinha dito para ele fazer e fez igualzinho Deus pediu. Caim, ele quis usar a sua própria força, né, para ofertar a Deus. Como as pessoas, como eu costumo dizer, o que Caim trouxe não era ruim. Caim trouxe das melhores frutas, né, das melhores coisas que ele plantava. Só que a questão é, ele não trouxe o que Deus pediu. Né? Então, da mesma forma, o fariseu foi lá e falou assim, eu não roubo, eu devolvo minhas ofertas, né, eu guardo o sábado, eu faço tudo o que Deus pede. Só que ele não entendeu que o que Deus queria dele, ele não estava dando, que era o coração. O que Deus quer de nós é o coração. E foi o que o publicano deu. O publicano falou assim, eu sou pecador, eu faço tudo errado, mas o meu coração eu te dou. Exatamente. Porque quando a gente fala coração, tem pessoas que falam, não, Deus quer o nosso ser todo. Claro. Deus quer o nosso ser todo. Mas o nosso ser todo é representado pelo coração. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Aquilo que abre, porque Jesus fala na sua palavra assim, ó, eu estou batendo a porta, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Né? Então, é o coração que nós temos que abrir para Deus entrar. E quando nós estamos com a justiça própria, nosso coração está fechado para o toque do Espírito Santo. Está fechado, nós não abrimos. Por quê? Porque nós não sentimos a necessidade desse toque. Né? E não sentimos a necessidade de Jesus vir nos ajudar. Outra comparação que a lição traz para nós também em relação da parábola do publicano e do fariseu é com Pedro, né? Exato. Pedro amava Jesus? Amava muito Jesus. Só que em certa ocasião, Jesus disse assim para os discípulos, né? Ó, toma cuidado, porque essa noite todos vocês vão se escandalizar de mim. E Pedro disse o quê? Ainda que todos se escandalizem, eu não, né? Eu não. Cheio de justiça própria. Então, assim, é igual fariseu, né? Todos podem se escandalizar, mas eu não. Eu sei o que eu acredito, eu sei que eu te amo e realmente amava. E na primeira oportunidade, Pedro vai lá e nega Jesus. Então Jesus mostra para nós, com esses exemplos, que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos. Porque, na verdade, Pedro ali não conhecia nem ele mesmo, né? Ele, na verdade, ele estava pronto mesmo. Quando ele não falou, ele não estava mentindo ali, ele estava pronto para seguir Jesus onde quer que fosse. Só que Pedro não estava pronto para ser humilhado. Né? Ele estava pronto para lutar, para defender, para brigar, mas para ser humilhado não. Então ele não se conhecia ele mesmo. Ele achava assim, que eu estou pronto, eu amo o Salvador, eu vou seguir ele para onde quer que ele for. Mas não sabia que ele tinha um lado dele que estava fraco. Era aquele lado que Jesus falou para ele também em outra ocasião. Pedro, eu orei por ti para que Satanás não te derrube. Por quê? Porque ele tinha um ponto fraco. Assim como todos nós, assim como o fariseu, todos nós temos um ponto fraco. É nesse ponto fraco que nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Jesus. Isso. Não é naquilo que nós somos fortes, mas é naquilo que Satanás pode nos derrotar. E quem pode nos ajudar? Somente Jesus. Foi isso que esse publicano reconheceu, né? Que a fraqueza dele era as coisas que ele sabia que ele estava fazendo de errado, mas ele queria que Deus ajudasse ele porque ele era fraco. E a lição traz para nós o perigo de ser igual ao fariseu, né? E o que nós vamos ganhar sendo igual ao publicano. A lição fala para nós que ser igual ao fariseu é perigoso por quê? Porque se você não sente falta ou necessidade de nada, não tem como o Espírito Santo trabalhar conosco, né? Conosco. Se nós não sentimos falta de nada ou acharmos que estamos prontos, preparados, não tem como o Espírito Santo trabalhar conosco. Tem um texto que diz, não tem como encher uma vasilha cheia. Então a vasilha tem que estar vazia para que possa ser enchida com o óleo do Espírito Santo. E a palavra de Deus também diz assim, se confessardes vossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Mas se eu considero que eu não tenho pecado, como eu vou confessar? Né? Então eu tenho que reconhecer a minha situação, confessar os meus pecados, e Jesus vai me perdoar. E assim o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração. Quando eu abrir para o Espírito Santo trabalhar. Se eu não abrir, se eu estiver cheio de justiça própria, se eu achar que eu sou digno de tudo, né, porque eu faço isso, eu faço aquilo, ou deixo de fazer aquilo, então o Espírito Santo não tem como trabalhar no meu coração. Esse é o perigo, né? Se eu não achar que eu não preciso de Deus, como que o Espírito Santo vai transformar o nosso ser? E a gente tem que entender que o único meio de abandonar o pecado é através do Espírito Santo. Porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
Se eu não sou convencido que eu sou pecador, eu não vou até Deus. E se eu não vou até Deus, eu não sou perdoado. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho de me levar até Deus. Agora, se eu não tenho a necessidade do Espírito Santo, ele não trabalha no meu coração. Isso. E no final da parábola, em Lucas, no capítulo 18, no final da parábola, Jesus vem falando, ele faz uma indagação, né? E ele mesmo responde. Ele pergunta assim: e qual desses dois desceu justificado para casa? E ele responde da forma dizendo assim, que aquele que desceu justificado foi o publicano. O fariseu não. O fariseu ele desceu como ele foi, vazio. Ele subiu vazio e desceu vazio para casa. Agora o publicano ele foi pecador e voltou justificado para casa, porque ele reconheceu o seu defeito, né? Exatamente. E nós precisamos da mesma forma reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer a dor do nosso pecado, né? Reconhecer as feridas que nós temos. Reconhecer que nós somos pecadores. Porque se eu não reconhecer que eu tenho uma ferida, eu não vou colocar remédio nela. E ela não vai ser curada. Então eu tenho que reconhecer o meu pecado e saber qual é a única coisa que me sara desse pecado, que me livra desse pecado, e buscar essa cura, né? Porque senão eu não vou ser curado. Nós temos que reconhecer a nossa condição perante Deus, né? Temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus e do auxílio do Espírito Santo para nos levar até o perdão dos nossos pecados e que nós possamos alcançar a vitória sobre os pecados, né? E a única maneira de alcançar a vitória sobre o pecado é através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único meio de nós alcançarmos perdão dos nossos pecados. Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, se eu faço coisas boas, se eu ajudo os pobres, se eu vou à igreja, se eu sirvo a Deus, tudo que eu faço é consequência. Consequência. Jesus é o meio de salvação. É o único meio. Porque nós não... Depois que separamos de Deus através do pecado, pelo pecado, nós separamos de Deus, o único meio de nos ligarmos novamente com Deus é Jesus. A ponte que nos liga a Deus é Jesus. Esse é o único meio. E depois tudo que nós fazemos, tudo aquilo que o fariseu disse ali, né? Eu devolvo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, tudo aquilo era consequência, né? Não era para justificar ele. O meio de justificar era Jesus Cristo. E isso que o publicano procurou, Jesus. Nós estamos chegando ao fim de mais uma lição, né? Que Deus possa abençoar vocês que assistiram até aqui, que vocês possam entender que abrir o coração a Jesus é a melhor forma de nós sermos justificados. Não adianta tentar fazer aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos. Entrega o coração e a vida a Jesus, que Ele vai nos dar força e nos capacitar para fazer a sua vontade. Quer mandar um abraço? Eu quero só falar uma palavrinha dessa lição aqui, que essa parábola é muito importante para nós, meus irmãos. Todas são importantes, mas essa é muito importante, que nos mostra aqui aquele que nos justifica, que nos liberta do pecado, que nos salva, que nos dá a vida eterna, que é Jesus Cristo. Que a nossa justiça não é nada diante de Deus, e sim a justiça de Cristo tem que ser colocado na nossa frente. Amém. E eu queria mandar um abraço a todos que estão sempre nos apoiando aqui, nos ajudando, nos ouvindo, né, nos assistindo, e também a todos os nossos queridos lá do Pará, né, que era para mim ter ido para o Pará essa semana, mas por força maior não deu para ir, mas que eles possam se sentir abraçados, e todos aqueles também que estão nos apoiando. Amém. Desde já eu agradeço a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês, né? Se puder curtir, compartilhar esse vídeo, ajuda bastante no nosso trabalho, nós estamos começando agora. Se vocês também puderem ajudar com alguma doação, nós vamos estar deixando a chave Pix aqui na descrição e no vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Lições para a Vida Cristã. Amém.